gente vai falar hoje sobre a constituição da nossa personalidade. Personalidade nada mais é de como a gente se relaciona com os outros, vem muito... A origem da palavra vem de persona, e persona significa máscara. Então as máscaras que a gente utiliza durante o nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, com quem a gente conversa, o que a gente quer que as pessoas vejam de nós, né? Como é constituído isso, então, é que a gente vai abordar hoje. Isso começa a se formar desde a nossa infância. Então, desde quando a gente está lá no dia zero, é quando a gente sai do útero da nossa mãe, isso já começa a ser formado, né? A importância de se ver a personalidade porque é ela que gera conflitos. Na verdade, são duas personalidades se relacionando. É a tua com a da outra pessoa, né? E isso, às vezes, se choca. Então, você vai entender por que isso acontece. Vamos lá. Quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente está lá prontão para viver o mundo, o que acontece? A gente começa a ter a formação do nosso ego, ok? Só que o que acontece? Nesse início principal, quando a gente está lá, quando criança, quando bebezinho, a gente não tem noção do externo. A gente chama de consciência, vamos dizer assim, de estado de onipresente, de onipotência, perdão. Estado de onipotência. Isso quer dizer que eu sempre sou um olhar voltado para mim, que eu sempre estou com um olhar voltado para mim. Eu não sei que tem algo externo, eu não sei que minha mãe tá lá, que ela tá emocionada, eu não sei que meu pai tá lá, que tem médico, eu não sei o que acontece por volta. E isso fica, esse processo, durante uns bons meses aí, né? Então, como tem esse estado de onipotência, eu acho que tudo é voltado a mim. Eu vejo minha mãe e meus parentais, meu pai, como uma extensão minha, né? Como se fosse uma parte minha e não como algo separado. A partir do momento que a gente começa a receber os primeiros nãos, ou que a gente tá com fome e às vezes o leite não vem na hora que a gente quer, e a gente começa a chorar, então aí a gente começa a ter a percepção de, opa, tem alguém fora de mim, não sou só eu aqui. Não sou um ser inteiro, não estou único aqui, não estou, né, nessa onipotência toda, não estou reinando como a gente achava que reinava, né? Então, nesses primeiros nãos, a gente começa a perceber que tem alguma coisa fora da gente. E é pelo choro, então a gente vai meio que por resposta, mensagem e resposta. Minha mensagem é o choro, a minha resposta é o mamar. A minha mensagem é o choro, a minha resposta é o mamar. E fica assim durante um bom tempo. E a gente começa a entender que esse mecanismo é prazeroso, porque se eu choro, eu vou ser atendido. Se eu choro, eu vou ser atendido. Aí a gente começa depois a caminhar durante o processo de formação de ego. Mas olha só, a gente começa com o se eu choro, eu vou ser atendido, e aí a gente começa a entender as adaptações que a gente tem que fazer para continuar nesse mundo e ser atendido por ele. Então o que acontece aí a partir de determinado momento? Se eu sou repreendido, eu deixo de fazer alguma coisa, né? Porque eu não quero lidar com o desagradável, então é mais fácil eu não fazer para eu não ter que enfrentar aquilo. Então a gente começa a perceber que a gente aprende as coisas pelo não pode. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. A gente começa a estabelecer a nossa personalidade através das censuras externas e através também de não só censura, mas como de aplauso externo. Então, se eu empresto brinquedo para algum amiguinho ou para o meu irmão, meu pai ou minha mãe me elogia. Se eu faço alguma coisa que é legal, se eu dou um beijo, um abraço, meu pai e minha mãe me elogiam. Se fazem alguma coisa que eles consideram legal, eles vão me elogiar, eles vão bater palma para mim, né? E aí eu começo a, poxa, tô fazendo isso, tô obtendo retorno, tô fazendo isso, tô obtendo retorno, que é o retorno de segurança, né? Retorno de segurança e de reconhecimento. Olha só que interessante, então a gente começa a viver pelo externo desde pequeno. E há quanto tempo a gente está nesse processo, né? De fazer alguma coisa que a gente quer para obter esse retorno. Então, o ego, ele tem essas duas componentes, né, que a gente falou. O primeiro é a personalidade. Eu vou colocar aqui persona, você já vai entender que é personalidade. E é desenvolvido dessa forma.
E a outra, ela é o caráter, né? A gente vai trabalhar hoje só essa daqui, só a persona, para a gente entender o quão conflitivo às vezes é dentro dos relacionamentos e por que que a gente tem que sempre se policiar com ela, né? Como eu disse, a gente vai construindo a nossa personalidade, né? Eu tô lá com a minha personalidade de 2 anos de idade, é diferente da de 4, porque eu vou tendo estímulos diferentes, eu vou começar a entender que as minhas respostas externas são diferentes. Então a gente pode entender que a personalidade ela é moldada ao longo do tempo. Se a gente puder fazer uma comparação, a personalidade é que nem moda. Né? Na década de 70, por exemplo, a Brigitte Bardot instituiu o conceito de usar mini saia. Né? Até hoje utiliza-se, mas não tanto quanto lá naquela época. Hoje está um pouco em desuso, vamos dizer assim, não sou nenhum especialista da área de modas, mas a gente pode ver que naquela época as revistas da época, tudo na parte de moda feminina estava mais voltada para essa tendência, né? Hoje nem tanto, a gente vê outras variações assim, né? Então a personalidade ela muda que nem moda, então a gente está constantemente renovando porque a gente está constantemente recebendo estímulos, né? Externos e internos. E aí outra coisa que a gente passa a ver, né? Os estímulos internos é como eu me idealizo, porque dentro da psicanálise a gente tem o persona, né? Se a gente vamos colocar lá aqui embaixo aqui, ó. Persona a gente chama de ego ideal. Ego ideal, se a gente for destrinchar, qual que é o meu eu ideal? Qual que é o meu eu idealizado? Então eu começo a idealizar um eu para eu me tornar seguro, para eu obter um reconhecimento e aí eu vou andando durante esse processo, esse caminhar da minha vida para eu ter aplauso e reconhecimento. Quais são as idealizações mais comuns, né? É aquela que a gente obtém, como você repetiu aqui, talvez um retorno, um aplauso social. Então, hoje é muito comum, se a gente for em bancas de jornal, por exemplo, ou a gente está lá nas filas do supermercado, hoje a gente tem que ser magro para ser feliz. Porque você não vai chegar em nenhuma revista lá do supermercado, você não vai encontrar assim, ganhe 5 quilos em uma semana, amigão. Muito pelo contrário, a revista aprenda a ter tanquinho em 3 dias, né? Emagreça em tantos dias. Você nunca vai ver uma pessoa com um pouco mais de peso na capa da Vogue, meu irmão. Você não tem isso. A não ser que você mande pra mim. Aí se você vê, você manda pra mim aqui. Dá um print e manda pra mim aqui, porque eu nunca vi isso. Revista de esporte, por exemplo, você nunca tem uma pessoa, às vezes, não sarada, com um corpo idealizado de perfeição na capa, né? A moda hoje, né, nas passarelas, tem se quebrado um pouco esse conceito, mas não porque é ideal ter um corpo legal, mas sim por uma questão de saúde, porque as modelos estavam morrendo, se tornando anoréxicas para se obter um padrão ideal de corpo, um padrão ideal. E não é só de corpo que a gente está falando, também às vezes um padrão ideal que a gente introjeta. Lembra que a gente está falando sobre introjeção desses conceitos pelos nossos parentais, né, também. Então, alguns conceitos que a gente introjeta de pessoas ideais para casar, lugares ideais para eu trabalhar. Então, eu tenho que casar com uma pessoa que tem que ter ensino superior, que tem que ter um MBA, que tem o carro do ano, que tem o olho tal, que tem, enfim. Então, quanto mais ligado eu for ao meu ego ideal, mais narciso eu sou. Presta atenção. Quanto mais ligado eu for ao meu ego ideal, mais narciso eu sou, porque eu quero sempre o retorno. Eu faço para ter um retorno, ok? Mas vai namorar, queridão, queridinha, um cara de olho azul, uma menininha de olho verde, sabe aquela de cinturinha bem fina, o cara bem... Vai namorar esse narciso pra você ver, leva pra casa, vai fazer um estrago na tua vida que você vai ver, porque tá pensando só em quem? Pensando só nele, só no reconhecimento dele. Então eu tenho que ser atendido, eu tenho que ser como eu idealizei isso, né? De que eu tenho que ser assim, assado. Então, hora que esse ego ideal receber uma frustração, ele vai fazer bico dos grandes. E aí, a hora que vier, ele vai te trocar ou te trocar por outro ou outra.
beleza? Porque você não atendeu às necessidades de aplauso e de reconhecimento. É muito comum, por isso que a gente começa a ver brigas entre casais, porque são duas personalidades se chocando, são duas verdades se chocando, né? É uma personalidade com outra personalidade e aí o que acontece? A sua verdade com a verdade do outro se choca e dá BO, e dá treta, e dá conflito, e aí que começa o jogo entre o casal, o jogo entre a sociedade, o jogo entre os amigos, porque nunca um ego ideal ele vai ser, vamos dizer, flexível para mostrar as suas fragilidades, né? Olha só, presta atenção nessa frase: moldamos a nossa personalidade para proteger os nossos conflitos, porque eu quero ser visto como um bonzinho, boazinha, né? Uma pessoa legal, bacana, que está sempre sorrindo, para eu às vezes proteger algum conflito muito grande dentro de mim. Eu posso ser ter uma formação reativa, que a gente chama de um extremo amor, mas por dentro eu sou uma pessoa extremamente odiosa, raivosa, cheia de rancor, mas eu não posso aparentar isso. Eu não posso aparentar que eu sou uma pessoa que deseja mal ao próximo, que tem inveja. Eu não posso aparentar ser uma pessoa que desdenha, que faz deboche, que faz xiste, que humilha o outro. Não, porque esse tipo de comportamento a sociedade não aceita. Né? Nem só a sociedade, mas isso também se choca com o teu caráter. Todos nós temos 100% de caráter potencial na nossa mobília, né? O que acontece é que às vezes, como a gente procura um certo reconhecimento social, externo, né? A gente tende a utilizar muito mais o nosso ego ideal. Então é por isso que se choca, né? E nos relacionamentos. Então, e outra coisa que é interessante, a gente tem personas, isso é normal ter personas, né? Isso é extremamente normal a gente ter personas. E óbvio que é saudável até de certa forma. O que a gente não pode é ficar dependente dessas personas que a gente cria. Porque, por exemplo, se eu vou numa festa de casamento, num carnaval, eu tenho uma persona que eu me comporto ali. Eu não vou levar essa persona, por exemplo, quando eu vou para um velório, ou visitar alguém no hospital, não vou chegar lá e o cara tá lá na maca da UTI. Lógico que não, né? E muito menos ao contrário, eu não vou ficar em silêncio fazendo uma oração dentro de um baile de carnaval, dentro de um contexto de social mais alegre. Então a gente tem que moldar e a gente tem essas personas. De novo, elas são saudáveis? Sim, porque nos colocam em determinadas situações onde a gente tem que se comportar ali. Mas eu não posso ficar a serviço dela a ponto de ser patológico, né? E aí a gente desenvolve algumas personas. Eu vou colocar aqui algumas delas para vocês entenderem o que acontece dentro dos relacionamentos, né? Então a gente tem algumas personas básicas. Vamos entender aqui. O homem, ele tem a persona de filho, por exemplo, né? Tem a persona de filho, tem a persona de marido, e aqui eu vou colocar marido, e você coloca aí namorado, namorada, namorado, ficante, enfim, sei lá, esposo. Tem a persona de profissional, né? Tem a persona de pai. Tem a persona de amigo. Ok? Então a gente vai desenvolvendo algumas personas. E essas são talvez que a gente mais use aí. E a mulher também acontece a mesma coisa. A mulher também tem a persona de filha, tem a persona de esposa, tem a persona de profissional, tem a persona de mãe e tem a persona de amiga. Ok? Dentro dos relacionamentos há um choque, porque o que acontece? Eu às vezes vou exigir do meu cônjuge o que eu deveria, por exemplo, eu estou aqui numa posição de marido, ok? E às vezes eu exijo da minha mulher uma posição de mãe. E isso ao contrário também, às vezes a esposa exige do marido uma posição de pai aqui.
né? Então, só que na verdade, o que a gente tem que acontecer? Eu tenho que me relacionar a minha personalidade de esposa com a personalidade de marido e vice-versa. A minha personalidade profissional, ela tem que se relacionar profissionalmente. Ela não pode se relacionar profissionalmente aqui com a minha personalidade, com a personalidade de esposa da minha mulher. Não, isso não vai dar errado, vai entrar em choque. E eu não posso, em determinados momentos, óbvio, que me relacionar com uma persona de amiga dentro do meu ambiente profissional. Porque confunde as coisas no sentido não de ser prejudicial, mas espera aí, quais são os momentos? Então, quando a gente está dentro de determinadas posições, quando a gente está dentro de determinados relacionamentos, e principalmente relacionamento conjugal, o que acontece? Acontece que o filho se relaciona com a esposa, né? Porque ele foi ensinado a quê? Ele foi ensinado de que mamãe fazia tudo pro filhinho. E de certa forma, ele vai procurar uma mãe para se relacionar. Isso é inconsciente. E a mulher também acontece a mesma coisa. Vai fazer com que o aplauso e o reconhecimento que ela teve do papai na formação da personalidade, ela procure isso num homem, entende? E aí que se choca, porque entre as duas síndromes, que é a síndrome do Peter Pan com a síndrome da Cinderela. Fica dois infantis se relacionando, duas crianças se relacionando, um querendo de marido buscar a atenção da mãe e outro de esposa buscar a atenção do pai. E aí fudeu. Não dá para isso acontecer, porque isso vai entrar em choque, isso vai quebrar, isso vai fazer com que o relacionamento se desgaste. O que a gente tem que fazer e você levar em consideração é você crescer essa sua parte aqui emocional de filha e você crescer aqui, o homem, essa parte emocional de filho, para você na hora que for se relacionar, você tá maduro o suficiente de filho e filha para você conseguir ter um diálogo. Quando eu amadureço a minha personalidade de filho e filha, eu começo a também surgir a personalidade de homem e de mulher, né? Então, porque se eu ficar dentro... Porque a personalidade de mulher e de homem, ela só vai aparecer a partir do momento que eu amadureço a minha personalidade de filho e filha. Ou seja, o que é amadurecer a personalidade de filho e filha? Eu me desvincular emocionalmente dos meus pais. Só porque às vezes tem gente que fica 50, 40, 30 anos casado, mas está fixado emocionalmente aos pais. As crenças que carrega, né? De tipo, às vezes tem 40 anos, tá ligando, mãe, será que eu posso sair? Mãe, o que você acha de eu fazer? Mãe, o que você acha de eu comprar esse carro? Né? Veja uma coisa, se você quer fazer um teste para ver se você está liberto emocionalmente dos teus pais, né? Um só, talvez mas um só. Veja se você quer fazer muito os teus pais felizes, teu pai ou tua mãe. Não está errado que isso aconteça, vê-los felizes, mas querer fazer por eles, o que você quer? Às vezes eu quero dar uma condição para os meus pais melhor, porque eles não tiveram. Não está errado isso. Não está errado isso. Mas antes você tem que você ter uma condição melhor para depois dar para eles. Não adianta você fazer por eles primeiro para depois fazer por você. Porque você vai estar passando por cima de quem? De você. E se você está num relacionamento, isso vai dar errado, porque quem que é a tua família? Tua família é aquela pessoa que você constituiu do seu lado, que está do teu lado. Família não é o teu pai e a tua mãe. Que lá você é a família deles, mas eles não são a sua família. Entende uma coisa? Só que aí, que nem eu disse, fica Peter Pan e a Cinderela se relacionando aqui. Só falta chamar a Sininho para os dois sair voando. Entendeu? E aí vai sair voando, vai um pro lado do outro, um pro lado, outro pro outro, porque não vai dar conta de voar junto. Entenda que essas personalidades, elas são extremamente importantes para a sua constituição. Profissional também. E isso, olha só o que acontece de forma transferencial. O transferencial, ele é sempre inconsciente, ou seja, eu pego os conteúdos que eu tive na minha criação da minha personalidade e transfiro para outra pessoa suprir isso. Certo? Tipo, meu irmão, eu não tô dando conta disso aqui, eu sou muito carente, eu tô realmente de saco cheio, eu quero que as pessoas olhem pra mim, porque sempre fui olhado. Então, velho, faz isso por mim, por favor. E aí o que acontece? Às vezes eu troco uma personalidade, eu me relaciono como filha
dentro de um profissional. Ok? Isso acontece dentro da área de trabalho. Ou eu me relaciono como profissional querendo um marido, só que ele é meu líder. Ele não é meu marido. Só que da onde vem a personalidade que eu falei? Vem do ego ideal, do ego idealizado. Eu idealizo o outro. Eu transfiro pro outro aquilo que eu acho que ele é. Compreende? Eu sou um profissional, idealizo o meu líder lá como uma pessoa boa, como uma pessoa excelente, como uma pessoa que não tem problemas. Pô, Thiago, mas você não conhece meu chefe. Meu chefe é um cara que arrebenta comigo. Beleza, e até isso às vezes a gente pode transferir. E às vezes a gente pode ficar dentro de um relacionamento de trabalho mesmo não gostando. E aí, se você entender... Porque, olha só, foi interessante esse insight. É interessante esse insight porque dentro de algumas empresas que eu faço consultoria, isso aparece muito. E a gente começa a perceber, né, que às vezes o profissional idealiza o líder porque às vezes é um líder que ouve, mas às vezes também aquele profissional fica naquela profissão mesmo o líder sendo um cara sei lá, que maltrata emocionalmente os colaboradores. Mas por que fica? Lógico que a gente sabe que tem um ganho emocional mas porque às vezes essa pessoa com que ela está se relacionando lembra o pai, porque o pai maltratou na infância, porque o pai foi agressivo e às vezes a gente pega líderes iguais aos nossos parentais. Presta bem atenção o que é essa posição que a gente aprende hierárquica, e como isso se relaciona com o nosso trabalho, porque quem foram os nossos primeiros líderes? Quem foi o nosso primeiro nível de hierarquia? Foram os nossos pais, os nossos parentais, foram aqueles que me ensinaram a desenvolver a minha personalidade. Então, como eu lidou com os meus parentais, é como eu lidou com os meus líderes. Compreende isso? Porque se eu desafio os meus parentais, se eu não os respeito porque eu acho que eles não merecem o meu respeito, porque eles fizeram determinadas coisas comigo e eu não acho que eles merecem isso, se eu os desrespeito, o que eu faço? Eu tendo a desrespeitar o meu líder. Ah, Thiago, mas meus pais foram assim, eu não desrespeito. Olha só, será que você não desrespeita por medo? E não por respeito? Porque há uma grande diferença. Há uma grande diferença eu desrespeitar alguém por medo, porque é uma autoridade sobre mim, ou eu simplesmente não desrespeitar porque eu respeito, porque eu compreendo aquela pessoa. Entende a diferença? A partir do momento que eu desrespeito alguém, essa talvez não seja uma autoridade. Essa às vezes seja um processo transferencial. Olha só como é maluco esse negócio de personalidade. A gente tem... Isso a gente pode colocar outras, tá? Essa aqui talvez sejam as 5 principais que a gente tem que tomar conta, que a gente tem que ver como a gente está se relacionando. Amigos também acontece a mesma coisa. Às vezes a gente se relaciona a gente tá com a nossa personalidade de amigo se relacionando com a do pai, porque às vezes tem um amigo que é mais paizão, um amigo que é mais acolhedor, a gente se sente afim, sente afinidade, né? Tem um amigo às vezes que a gente se relaciona ou uma amiga que a gente se relaciona como mulher, um amigo como homem. Ok, não tem problema isso acontecer. A questão é o quanto que eu idealizo isso para uma pessoa que eu gostaria, né, de ter ao meu lado. Porque eu sempre vou idealizar para ser suprido de algo. E como eu disse, a gente molda a nossa personalidade para proteger os nossos conflitos. A partir disso, eu vou fazer com que eu idealize alguma pessoa que seja parecida comigo na minha personalidade. Só que a gente esquece e não entende que eu vou atrair sempre as mesmas pessoas que são iguais a mim, nunca que são diferentes de mim. Esse negócio de os opostos se atraem é uma tremenda bullshit, mentira isso. Os iguais se atraem pelo campo mental, pelo campo mórfico. Porque se eu estou vibrando numa frequência aqui, certo? Isso aqui é o campo mórfico. Vamos dizer que é o campo dos relacionamentos. Todos os relacionamentos possíveis e imagináveis estão aqui, ok? Relacionamentos.
todo o campo mórfico de relacionamento está aqui, possível e imaginável. E aqui está o meu ego, tá eu aqui, ó, bonitão. Beleza? Tô aqui. Só que, como é que tá o meu campo mental aqui? Como é que tá a minha frequência? Como é que tá a minha construção de ego? Vamos pegar um negócio bem simples aqui. Tá numa frequência tal. Tá numa frequência de que eu vou atrair pessoas que são iguais a mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar e ligar meu rádio nessa mesma frequência aqui, ó. Entende? Lembra que o ideal, o ego ideal, ele é narciso, a personalidade é narcisa, ela procura sempre reconhecimento, procura pessoas que são iguais a si, para ter procura sempre um retorno para si. Então, como ele é narciso, vamos supor que essa pessoa aqui seja 80% egocêntrica, porque o narciso ele é egocêntrico, né? 80% egocêntrico. Como é que eu vou atrair aqui dentro do meu campo de relacionamento uma pessoa também que seja 80% egocêntrica? Compreende? E aí que começa o BO dentro dessas personalidades, dentro desses relacionamentos, porque esse aqui não pode ser frustrado e nem esse aqui também quer ser frustrado. E são duas pessoas que se chocam. Tem uma arte marcial que é muito interessante, que é o Aikido, que ela trabalha com a força do oponente. O que quer dizer isso? As artes marciais convencionais, elas fazem o quê? É força contra força, certo? Um vetor contra o outro. E se a gente fizer isso aqui, cara, faz isso aí na sua mão pra você ver. Vai doer pra caramba, cara, porque é osso contra osso, entendeu? E o que é a base do Aikido? É você trabalhar com a força do oponente totalmente contra ele. Então, se vem um golpe, você não usa uma força contrária. Você apenas deixa a força vir e você usa a força do oponente contra ele mesmo. Então o que a gente tem que fazer? Beleza, se eu falei pra você que eu sou 80% egocêntrico e eu atraio 80%, uma pessoa 80% egocêntrica pela minha personalidade, porque a personalidade ela é narcísica, né? Ela é narcisa. Então o que eu tenho que fazer? Logo, eu tenho numa base 100, 20% de empatia. Ok? Eu tenho 20% de empatia. Então o que eu tenho que fazer é utilizar essa minha força de egocentrismo, ou a do outro, na verdade, né, para eu começar a me moldar. Então o que a gente fala dentro, e como a gente começa a se moldar deixa incluir o conflito, né? Inclua o conflito do outro dentro do teu processo para você começar a se humildar, para você começar a trabalhar a tua flexibilização, a tua humildade, a tua afetividade, né? Então vamos colocar dois indivíduos aqui, ó, o indivíduo A e o indivíduo B. E nisso gera conflito. O B gera conflito no A. Se eu tiver uma força contrária aqui, lembra que eu falei? Se eu tiver uma força contrária aqui, isso vai se chocar. Quando eu deixo incluir o conflito do outro, quando eu incluo o conflito do outro, quer dizer, eu vou ter que utilizar da minha humildade, da minha paciência, da minha tolerância, da minha resignação, para eu incluir o outro dentro do meu processo. E assim eu vou me trabalhando. Só que para eu me trabalhar, eu tenho que me desprender, tenho que flexibilizar a minha personalidade. Porque à medida que eu incluo a agressividade do outro, que eu incluo aquilo que não é agradável a mim, eu também tenho que começar a me moldar, eu tenho que deixar alguns valores, algumas prepotências minhas para trás, né? Não estou pedindo para você aceitar, ok? Não quero que você aceite a agressividade do outro, não quero que você... Mas se você está dentro de um relacionamento onde você, por alguma ocasião, atraiu isso, né? Compreenda o porquê que você atraiu isso e não julgue, porque se a gente atrai pessoas que são iguais a nós, alguma coisa aquela pessoa está querendo te ensinar, né? Se aquela pessoa foi muito agressiva com você, será que você não está precisando exercitar um pouco mais a tua paciência, a sua humildade, né? A sua compreensão? Será que você realmente compreende, né, que essa pessoa é assim? O que une um casal, na verdade, não é a personalidade que tem que unir casal. Não é porque um tem olho verde, o outro tem olho verde, um tem um corpinho sarado, o outro tem um corpinho sarado, um tem dinheirinho, o outro tem dinheirinho.
Não é isso não, isso é baladinha, eu vou pra baladinha. Não, o que tem que unir um casal é o que a gente chama de... Aqui, ó, isso aqui que tem que unir o casal. Valores em comum, objetivos em comum, mas sempre lembrando que A e B são indivíduos diferentes. O que acontece hoje na maioria dos relacionamentos, como eles são unidos pela personalidade e isso por consequência pelo egocentrismo, acontece isso aqui, ó. Ó, A e B. As metades da laranja. Aqui, meu irmão, ó, tem metade de laranja porcaria nenhuma não, porque o dia que a outra metade da laranja for embora, bicho, você vai ficar meio suco, tá entendendo? Então, ó, isso aqui é prejudicial pro relacionamento, porque B precisa ter individualidade dele, A precisa ter individualidade dele, porque senão não tem nem o que conversar depois. Tem a mesma rol de amizade, faz a mesma coisa, aí um tem ciúminho do outro. Aí onde a vaca vai, o boi vai atrás e vice-versa, entendeu? Porque não tem... Aí chega e vai fazer auditoria no celular, porque ele não vive uma coisa em comum. Vive o quê? Vive ter que me satisfazer pela minha personalidade. Isso acaba com o relacionamento, isso arrebenta com o relacionamento. A e B tem que ter individualidade. Para B chegar e sair com as amigas... E chegar e até falar assim, poxa, não tá legal o relacionamento lá. Ou pegar uma novidade que veio aqui e conversar com A. Porque se vocês estão aqui unidos dentro desse mesmo mundo, dessa mesma coisa, dessa mesma bolha, o que vocês vão conversar? Nada. Cada um tem que... B gosta de ir no cinema sozinho? Vá no cinema sozinho. De vez em quando, não é todo dia não, tá? Vai de vez em quando, para exercitar a tua individualidade. Ah, gosta de jogar bola? Uma vez na semana vai jogar bola. Deixa o cara jogar bola, senão ele vai encher o saco de você. E deixa a mulher sair com as amigas, porque senão vai encher o saco de você. Entendeu? Essas coisas têm que acontecer, porque se não acontecer, vai dar zica. O casal tem que ter conteúdo, tem que ter conversa para dialogar, porque senão vai conversar sobre o quê? Eu sei que você comeu, eu sei o que você fez, a gente assistiu o mesmo filme, a gente saiu pro mesmo lugar, a gente viajou pro mesmo lugar, você tava lendo a mesma coisa que eu tô lendo, você mora na mesma casa e enche o saco. Entendeu? Então, isso aqui que tem que ter, valores em comum, valores e objetivo. Em comum, a única coisa que tem que ter. De resto, individualidade não dá, não cobre. E o que tem mais acontecido nos casamentos e nos casais, inclusive que já começa errado dentro do processo de namoro, é o quê? É um encalacrado no outro, parece um chupinhando o outro, porque tem que ter esse comprometimento que não sei de onde vem essa parada. E aí fica os dois enchendo o saco um do outro e até que hora que explode. É lógico que vai explodir, porque precisa sair do relacionamento. Porque você pergunta, como é que tá? Tô sufocado no relacionamento. É lógico, fica aí nesse negócio aqui. Ninguém nasceu para ficar junto, você não nasceu, você não é unha e carne, né? Você nasceu como indivíduo A e não como indivíduo B. Porque, olha só, se esse aqui, vamos supor que B saia fora, olha só a partezinha que o A ficou sem. É de boa de dar conta. É de boa de dar conta. Olha só a parte que o A ficou sem, olha isso aqui. O A ficou sem isso aqui, ó. Olha o que sobrou do A. Aí o que acontece? Sofre. Fica sofrendo porque uma parte foi embora. Depositou a felicidade nisso aqui. Não soube viver sem o outro. Não, cara, vocês têm que viver por valores em comum. Pense nisso, reflita como está a sua personalidade, como é que está seu comportamento, o que você exige do teu parceiro, do teu parceiro, o que você exige dentro do teu colega de trabalho, do teu líder, dos teus amigos, dos teus pais. E começa a moldar a tua personalidade baseado na simplicidade, na flexibilidade. Não queira atingir padrões, não idealiza, que a idealização ela é uma porcaria, ela só serve para frustrar a gente, para ferrar a gente. Hoje, cada vez mais você tem que ter uma idealização de que tem que ter um carro bacana, tem que ter um celular do ano,
mas tá devendo a conta lá no banco. Tem que viajar para tal lugar. A rede social, ela é um grande processo, é uma grande persona idealizadora. Todo mundo tá de férias, todo mundo tá bacana. Tem um irmão meu que fala assim, você nunca vai chegar no Facebook e ver uma selfie assim, eu e minha avó no velório aqui, velho. Não vai ver isso. A gente só quer mostrar aquilo que é bom, aquilo que é idealizado, aquilo que é legal. Ninguém vai mostrar alguma porcaria que acontece. Pense sobre isso, suas relações vão melhorar muito. Não esqueça de você compartilhar esse vídeo com quem você ama. Marca aqui essa pessoa que tenho certeza que vai ajudar você, às vezes ele ou ela no teu relacionamento. E marca aí tua mãe, teu pai, teu chefe, teus amigos. É para você ter uma qualidade de vida melhor. Se você quer ter, as outras pessoas também merecem ter. Um beijo.